Acesse altinshow.com.br. Oi pessoal que tá ligado no Altinho Show. Hoje a gente tem uma matéria maravilhosa para apresentar a vocês. Aqui do meu lado direito tem dois intercambistas do Barros Correia, Felipe Domingos, que foi para Nova Zelândia, Daiane Lux, que foi para Austrália, e aqui do meu lado esquerdo a gente também tem outra intercambista do Barros Correia e uma dos José Lins, Luana, que foi para o Canadá, e Oslane, que também foi para o Canadá. E hoje eles vão tirar alguns mitos que a gente tem sobre o intercâmbio, vai explicar um pouquinho de como é que funciona tudo isso, pra gente ter uma ideia, né, de como é que é Altinho ir pra outro país, Altinho ir pro mundo, vamos colocar assim. Então vou começar perguntando pra Felipe, como foi a sensação da chegada no aeroporto e conhecer a host? Foi uma sensação sem explicação, porque de começo eu não encontrei a minha host no aeroporto. A gente teve que pegar ainda 7 horas de ônibus para encontrar ela na minha cidade, Napier, no ponto de ônibus. E então todas estavam lá em linha, esperando, cada um, o host son, que é a gente. E ela estava lá esperando, e cada coordenadora de cada escola, de cada intercambista que foi para lá, estava esperando e gritando o nome da gente, tipo, Felipe, essa é sua host. Aí foi lá o meu primeiro momento com ela, foi um momento único, a gente se conheceu, se abraçou, e de lá ela me levou pro McDonald's, meu vício. No meu caso, eu cheguei no aeroporto da minha cidade, no caso da cidade que eu estudava, porque eu morava em uma cidade e estudava em outra cidade. E a minha host mom, que é a minha mãe, e o meu pai e a minha irmã estavam me esperando lá. De começo você fica meio nervoso, ver aquela pessoa que antes você só via pela internet, então dá uma apreensão assim. Mas eu falei com ela foi muito amorosa e engraçada desde o começo. E de lá em diante, assim, correu tudo bem com a minha família. Tive muita sorte com a minha família. Mas foi tudo bem. Você fica assim meio apreensivo de ver a pessoa, porque querendo ou não parece uma pessoa irreal e do nada a pessoa tá ali na sua frente. Mas assim, correu tudo bem. E claro que a gente quer saber também como foi para as meninas daqui do meu lado esquerdo, como foi para Luana, como foi para Oslane, já que são países diferentes, a dinâmica é diferente, então a gente quer saber para vocês também como foi essa chegada lá. Então a minha foi um pouco parecida com a de Felipe. Nós viajamos 5 horas de ônibus com o coordenador e a minha coordenadora, ela me levou diretamente para a casa da minha host family. E quando eu cheguei lá foi um momento muito mágico, sem explicação, de conhecer aquelas pessoas que eu já falava pela internet. E eles me ajudaram muito, eles me incluíam em tudo e eu me senti muito acolhida na casa deles, realmente foi muito bom. Pra mim, desde o começo eu tava muito ansiosa, aqui no Brasil mesmo, e depois que eu cheguei no aeroporto de Toronto, eu fiquei mais ansiosa ainda. A primeira pessoa que eu vi, eu acho que foi a minha coordenadora lá da minha cidade, e de lá eles levaram pra minha cidade, foram passando em outras e deixando os outros intercambistas. E depois eu fiquei meio apavorada porque eu não tava conseguindo reconhecer a minha família. E lá tava muito, muito frio, eu acho que tava -12. E eu sem conseguir pegar minha mala muito pesada e sem conseguir ver a minha família, até que eles chegaram com um casaco enorme, touca e tudo, e eu fiquei muito feliz. Era só isso que eu conseguia demonstrar. Para quem não entendeu ainda muito esse universo do intercâmbio, o pessoal aqui vai explicar pra gente mais ou menos como funciona e também vão explicar agora como é que funciona a host family, que eu acho que é a dúvida que ficou sobre as perguntas desse primeiro bloco. Quem vai responder isso pra gente é a Daiane e ela vai explicar pra vocês como é que funciona uma host, como foi o primeiro contato, como é que faz essa ligação entre o pessoal do intercâmbio e a host family lá. Bom, em alguns países, como a Austrália, já é comum o fato deles receberem intercambistas. Não é como no Brasil, porque no Brasil não é tão comum você ver o intercambista por aí. Mas, no caso de outros países, isso é comum, porque os países têm estrutura para isso. Então, algumas famílias se voluntariam para receber estudantes internacionais, que é como eles nos chamam lá, estudantes internacionais. Então, essas famílias se inscrevem, porque geralmente eles mandam um comunicado para as escolas lá, tipo, temos estudantes que estão vindo, então se a sua família quer receber, aí eles têm uma série de formulários que eles vão assinar e tal, enfim, uma série de coisas, eles precisam comprovar, eles precisam tirar foto da casa deles, informar tudo sobre a família, com que eles trabalham, enfim. E aí, se tudo estiver nos conformes, eles podem receber um dos intercambistas. No nosso caso, a gente sabe que a gente vai ficar com a família, então a gente faz também alguns formulários
mas é só uns formulários mesmo para eles conhecerem os nossos hábitos, por exemplo, o que a gente gosta de fazer. Então eles vão procurar uma família que, digamos, esteja mais perto daquilo, da nossa personalidade. Algumas famílias, elas são totalmente voluntárias, ou seja, elas não recebem nada por isso. Outras famílias, elas recebem uma certa ajuda, mas é uma ajuda para, digamos, nos auxiliar o estudante que eles estão recebendo. Então a Host Family é basicamente a família que nos hospeda, que é isso, eu acredito que seja isso que o verbo quer dizer em inglês, que é basicamente hospedar. Então é isso, a Host Family é a família que vai nos hospedar quando a gente chegar lá. Então a gente morou com uma família por 5 meses. No caso, eu tinha um pai, uma mãe e uma irmã que morava comigo. Eu tinha outros 2 irmãos, mas eles não moravam comigo, eles moravam fora. Já que a gente já sabe o que é uma host family, como ela funciona, agora a gente quer saber como é a questão da adaptação. É difícil, foi uma coisa muito rápida, você teve que se habituar aos hábitos deles e eles aos seus, porque a gente sabe que tem todo esse contato de documentação antes e de internet, mas o contato pessoal ele é um pouco mais complicado, né? Ser humano com ser humano é mais complicado. Como é que foi pra você essa adaptação lá? Bom, inicialmente foi bem fácil, eles me acolheram muito bem, eu me senti muito acolhida na casa deles. Os hábitos eu me acostumei muito rápido, na verdade, e enfim, foi fácil. O pessoal da escola também, quando eu cheguei lá, por minha escola ser pequena, com poucos alunos, eles fizeram uma amizade rápido comigo, me incluíam das atividades. Enfim, a minha adaptação, no geral, foi fácil. A minha família, nossa, eu não tenho nem o que falar assim da minha família, porque eles são pessoas maravilhosas. E por, como a Daiane ter falado, a gente ter assinado alguns papéis e ter falado sobre os nossos hábitos, eu fiquei com uma família muito parecida comigo. Tanto em estilo musical, quanto até o meu irmão lutava jiu-jitsu e eu ia para o jiu-jitsu junto com ele. Então, a primeira semana foi um pouquinho difícil para mim conseguir entender o meu pai, pelo jeito que ele falava, e ele falava muito rápido. Porém, a minha mãe sempre foi muito mais calma, tentou fazer com que eu me adaptasse àquele novo estilo de vida e foi isso. A minha adaptação, ela foi muito rápida, na verdade. Eu acredito que o mais difícil foi se readaptar ao Brasil. Tanto pela questão do fuso horário e tudo mais, mas a minha adaptação com a minha host foi incrível. Ela me recebeu de uma maneira que eu nunca pensei que eu ia ser recebido, porque, que nem falaram antes, não me lembro quem foi, mas acho que foi Daiane, a gente tem uma imagem da host e quando você vê ela é uma coisa totalmente surreal. Quando eu a vi, eu chorei na hora, porque foi algo, o meu sonho se realizando. Ela me entendia muito fácil, eu também a entendia. Tínhamos os mesmos sentimentos. A gente passou por altos e baixos, não de uma maneira ruim, porque ela acabou ficando um pouco doente, eu a ajudei, e isso fez que a gente criasse um laço. Foi ela que me falou isso, ela me chegou do nada e falou: a gente criou um laço muito forte, Felipe. Porque eu fui o quarto estudante dela, e ela falou que eu fui o que mais a animou, mais a deu amor. E isso... novamente eu fui um chorão no intercâmbio, porque qualquer coisa eu chorava. E nisso me fez chorar na hora. Foi ótimo, eu não tenho que agradecer. Eu acho que, assim, antes de tudo, se você quer ser intercambista, você deve ter olhos para a realidade. Não é porque nós tivemos boas experiências que quer dizer que não tem famílias que também você não vai se identificar. Tem pessoas que caem em famílias que, infelizmente, a família não é tão boa e não é tão parecida com os seus hábitos. Eu, por exemplo, eu diria que no meu primeiro mês eu tive dificuldades lá, porque eu sou uma pessoa que fica muito na minha zona de conforto e eu não sou uma pessoa tão família, tão ligada à família. E lá eles são muito mais ligados à família do que aqui no Brasil. Eu diria, eles valorizam muito mais. Então eu tive que aprender a ir nessa linha que eles vão, de valorizar a família e sair com a família. E uma vez que assim você se adapta totalmente à família lá, é assim realmente maravilhoso, porque eles têm um carinho e uma atenção muito maior em relação a fazer atividades e sair com a família e fazer coisas juntos, o que é muito, muito legal. Já que Daiane puxou esse assunto dessa questão de acabar não se adaptando à família, a gente também queria entender como é que funciona a coordenação do programa Ganha o Mundo. Se eles dão esse apoio ao pessoal, se eles ficam em cima para saber como é que tá essa adaptação, como funciona uma mudança de uma host para outra.
Então eu vou pedir pra Oslane responder isso pra gente. Então, a minha coordenadora também foi uma pessoa maravilhosa e mensalmente ela obrigatoriamente tem que estar indo na escola, ver como é que a gente tá se adaptando e o que é que tá acontecendo com a gente. Porém, a minha amiga, ela teve alguns problemas, ela não pegou uma família tão maravilhosa como a gente, igual a Daiane falou. E a minha coordenadora sempre estava lá tentando ver o que estava acontecendo, se ela precisasse ou se ela quisesse, ela poderia ter trocado de família, mas ela preferiu conversar com todo mundo e a minha coordenadora terminou tentando fazer as coisas ficarem um pouquinho melhor. Mas a coordenadora da gente está lá, ela é uma nativa, como eu e Luana estavam no Canadá, a gente tem uma coordenadora canadense, eles têm a coordenadora nativa do país deles. Então, ela tentou resolver tudo e eu acho que isso faz toda a diferença. Você tem uma pessoa lá que está tentando lhe ajudar de qualquer forma e ter um apoio para você. Como vocês devem saber, o programa Ganha o Mundo, ele oferece uma bolsa com um determinado valor por cada estudante, para que eles possam se manter lá no país que eles estiverem e para que eles tenham diversão e todo um aparato que uma pessoa necessita em outro país. Então o Felipe vai responder para vocês como funciona e falar sobre as polêmicas que aconteceram esse ano com essa bolsa. Resumindo aqui, o estudante ele recebe R$719 e esse dinheiro ele é convertido pela moeda local. No caso, ela recebeu o dólar australiano, eu recebi o dólar neozelandês e elas receberam o dólar canadense. E nisso, quando acredito que era o último mês, ou o penúltimo mês de intercâmbio da gente, que surgiu uma bomba no programa Ganha o Mundo, que foi sobre relação à bolsa, que o governador do programa Ganha o Mundo, do Canadá, ou algo do tipo, ele enviou uma carta para o nosso governador falando sobre dívidas em relação às escolas canadenses. Exato. O programa estava devendo milhões. Eram milhões. Tipo, 6 milhões. Eram alguma coisa 6 a 9 milhões que o programa Ganha o Mundo estava devendo. E nisso que começou a surgir mais bombas. Bolsas do Canadá estavam atrasadas pela dívida, bolsas da Nova Zelândia estavam atrasadas, Chile, Austrália e... acho que quase todos os países estavam atrasados. Exato. E foi uma bomba, todos ficaram com medo. Eu pensei que a gente ia voltar sem receber a bolsa. As meninas do Canadá quase voltam sem receber a bolsa. A gente recebeu no último dia. Receberam no último dia a bolsa delas. E todo mundo, ninguém sabia o que seria o futuro da gente até o final do intercâmbio. Porque o intercâmbio estava acabando, eu tinha que comprar uns presentes para meus amigos. Exato. Comprar minhas necessidades, porque o dinheiro do intercâmbio, além da nossa diversão, que nem a Vitória falou, também serve para as nossas necessidades lá. Quando a gente sai, pagar algum almoço, pagar alguma passagem de ônibus. Exato, passagem de ônibus. Viagem, isso. Ingressos. Exatamente, a bolsa é muito importante. E quando a bolsa atrasa, o intercambista sofre de uma maneira que ninguém pode entender. Exato. Aí eles falam, segurem a bolsa. Segurem, a gente segura até o último dia que eles falam. Quando passa desse último dia que a gente precisa pagar as coisas, a bolsa não chega. O intercambista, meu Deus, ele entra em um estado que eu nunca vi. Então, foi isso que aconteceu. A gente não sabe qual foi o desfecho da história até agora. Não sabe se o governador pagou ao governo do Canadá, pagou aos outros governos. E eu acho que vai ter muito mais sobre essa história que vai rolar. E a gente só tem que ficar ligado e saber mais. Lembrando que esse tipo de questão, além de prejudicar os intercambistas que estavam lá no momento, eles prejudicam os novos intercambistas que vão ser inseridos nesse programa. Só que vamos deixar essa bomba de lado, né? A gente quer desmistificar também um pouquinho sobre essa história de que brasileiro não é bem tratado em outros países, de que nossa língua não é tão bem aceita. A gente sempre vê isso, né? Que a adaptação é muito difícil, porque quem tem português como língua mãe é péssimo para se adaptar ao inglês. Então vou pedir para Daiane responder isso para vocês. Muitas pessoas me perguntam como os australianos, principalmente da escola, nos recebiam. A primeira impressão que eu tive é que eles são um povo muito educado, e realmente são muito educados. Me receberam com um sorriso no rosto, assim, de primeira impressão. Mas na escola não tem aquela coisa igual o brasileiro, porque o brasileiro é muito assim, tudo é demais, tudo, ai, nossa, uma pessoa de fora. Lá não tem isso. Eles basicamente, bem sincero, eles não ligam, não davam a mínima. Então eu era como uma pessoa qualquer lá, não era como se fosse, ai meu Deus, ela é de fora, não. Eu era uma pessoa qualquer, mas sempre me trataram com educação, nunca sofri
nenhum tipo de preconceito lá, de maneira alguma, sempre foram muito respeitosos. Eu acho que tem essa diferença do respeito. Eu que sou mulher, eu posso falar, porque nós mulheres que moramos no Brasil sabemos que, falando em outro assunto já, há casos, por exemplo, de assédio na rua, essas coisas, lá não tem esse tipo de coisa, ao menos não teve comigo, sempre foram muito respeitosos em relação a tudo, mas eu tenho colegas que sofreram preconceito andando na rua, mas em outra cidade, em uma cidade já maior, na Austrália, na Tasmânia, sofreram assim insultos porque estavam falando em português, e aí pessoas que estavam na rua, falem na nossa língua, falem inglês, e enfim, tentaram ameaçar eles, porque pelo fato de serem intercambistas eram, digamos, vulneráveis, mas no meu caso, sempre foi tudo bem, as pessoas sempre ficavam muito felizes de saber que a gente era brasileiro, mas nada mais, sempre trataram com muito respeito. Usando essa linha da vulnerabilidade, de estar lá sozinho, em um país diferente, com uma língua diferente, a gente quer saber se vocês tinham contato entre vocês. Porque, como a gente sabe, as meninas eram do mesmo país, do Canadá, então a gente quer saber, vocês tinham contato, vocês se viam, vocês podiam se falar, esse tipo de coisa acontecia? Poder se falar, a gente pode, só que é um pouco complicado, porque a gente tem que meio uma regra, tentar falar o mínimo possível de português. E também no Canadá não existe só uma província, existe várias. E a gente estava em províncias diferentes. Então, a gente basicamente não se viu, eu e a Oslane, então. Porque eu ficava, tipo, quantas horas de Ontário? 3 horas de voo. 3 horas de voo. Sem contar de ônibus pra minha cidade, é só do aeroporto principal. Então não dava pra gente estar se vendo, mas entrar em contato tudo bem. Em questão da escola, como a Vitória perguntou, no meu caso já era um pouco diferente, já que só tinha eu de intercambista na minha escola. Mas quando tinha os encontros com todos os brasileiros, a gente sim falava bastante em português, mas a gente tentava também diminuir esse contato da língua portuguesa entre os brasileiros. Ainda sobre o assunto escola, lá eles têm algumas escolas de gênero, e Felipe, que ficou na Nova Zelândia, ele foi para uma escola de gênero masculino, e a gente quer saber como é que funciona isso aí, né? Porque a gente aqui não tem isso, então a gente quer saber, é legal estudar na escola de gênero, é estranho, como foi? Eu achei definitivamente 100% estranho, porque é um ambiente que só tem meninos, e todos os meninos, eles são meninos, já dá pra entender o que eu quero dizer quando eu falo isso. Todos eles eram muito focados em fazer zoeiras um com o outro, e a minha escola era muito focada em esporte, era a melhor escola de esporte do estado. Quem me conhece sabe que eu não sou tão familiarizado com esporte. A escola era tipo dividida em 80% esporte e 20% outros grupos, e eu fazia parte dos 20% dos outros grupos. Eu fazia aulas de design, aulas assim, de línguas e tudo mais. Mas a escola definitivamente é algo muito estranho. Tipo, quando eu cheguei lá, cada um já tinha seu grupo, e cada um olhava pra gente, tipo, que nem Daiane falou, tá, são internacionais, ok. E a partir daí eles começaram a nos tratar como se fôssemos de lá. A gente passa a ser uma pessoa despercebida depois do tempo. Exato. Eu acho que, tipo, o meu auge, lá foi quando a gente tem algo chamado Assembly, que é algo quando reúne todos os alunos da minha escola. E na minha escola tinham 1.200 meninos. E nisso, pediram pra eu ir lá falar algo na língua inglesa e na língua portuguesa, falar sobre o Brasil. Nisso eu acho que foi a única vez que todos os alunos me viram, e eu me lembro até hoje que todo mundo falaram Felipe Domingos do Brasil, aí todo mundo, futebol, todo mundo lá começou a falar futebol, e eu assim, aí eu dei o meu discurso, mas definitivamente é uma experiência que não dá pra pensar em estudar numa escola só de meninos. Eu acho que a minha escola era totalmente o reverso, porque a minha escola era tipo, muito liberal. Eu não sei das meninas do Canadá, mas lá era muito liberal até comparado ao Brasil, porque a gente não precisava usar fardamento, e aí... mas quando eu falo não precisava usar fardamento, você podia ir realmente com qualquer roupa, porque lá o pessoal fazia muito esporte, então você podia ir de leg, short curto, saia curta. Eles simplesmente não tinham regra nenhuma de fardamento, tipo, nenhuma regra mesmo. Então a escola, ela fica exatamente na ponta da cidade, então ela ficava atrás da escola, tinha uma floresta e tinha um rio. Então os alunos saíam pra floresta, porque não tem nenhum portão, nenhum tipo de portão lá que se fecha. Você podia entrar e sair a hora que você quisesse. Então na hora do almoço todos os alunos saíam, porque a maioria lá já pode dirigir. Então todo mundo saía pra almoçar fora, ou a qualquer hora que você tem horário livre, porque lá você tem muita aula vaga.
Então você saía pra ir pra floresta, pra ir pro rio ou pra praia, ficava 10 minutos andando na praia. Então eu diria que a escola lá é muito boa e eu vou sentir com certeza muita falta da escola. Não só pelo fato dela ser muito liberal assim, mas também pelo fato que eu podia escolher as minhas matérias e fazer assim mais livremente as matérias que eu gostava. Então, pra finalizar aqui, eu queria fazer uma última pergunta, que é algo que eu acho que muita gente, principalmente o pessoal de José Lins, quer saber, que é sobre essa proposta de Yoslane voltar a morar lá, que a host dela chamou ela pra morar lá com eles, quer que ela termine lá. Então a gente quer saber, tem essa possibilidade dessa volta? Se tiver essa possibilidade dessa volta, o visto ainda tá valendo pra você voltar agora? A família, como é que tá em relação a isso? A família aqui, tá aceitando? E aí, como é que tá? A minha família aqui não tá muito feliz, porque se eu for, eu vou passar no mínimo 2 anos, que é pra mim conseguir tirar o meu visto, a minha cidadania canadense. O meu visto que eu tirei antes, eu não posso mais usar, porque ele se expira depois de 6 meses, eu tirei um visto para estudante. Então, agora, se eu realmente quiser ir, eu preciso de uma enorme papelada. Todo mundo pensa que é muito fácil. Eu já fui uma vez, é muito fácil eu voltar de novo. Mas tem gente que passa 1 ano e meio, 2 anos, esperando o governo canadense pegar e liberar para você voltar. Sem contar que é muito caro para você voltar lá. É em volta de 6 mil reais uma passagem, então é um tiro no coração. Eu pretendo voltar, nem que seja para visitar os meus pais, a minha família, porque eles se apegaram muito a mim, eu também me apeguei muito a eles, toda a minha família lá. E para visitar, no caso, seria mais fácil, porque eu poderia tirar um visto provisório de até 180 dias e eu posso fazer isso pela internet. Agora, para morar lá, eu preciso de muito tempo para organizar minha vida e juntar bastante dinheiro e voltar para lá. Na descrição do vídeo, com certeza vai ter o link do PGM para vocês se informarem lá como é. E quem tiver interesse, né, fazer sua inscrição, fazer a prova e boa sorte para quem quiser.